Bem-vindo ao canal Ideias Interessantes. Se você está aqui agora, saiba, isso não é por acaso. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar a forma como você enxerga a sua vida e o universo ao seu redor. Vamos começar. Você não está aqui por acaso. O simples fato de estar recebendo esta informação agora não é obra do acaso. Cientistas que estudam a mecânica quântica descobriram algo verdadeiramente extraordinário. Partículas podem influenciar outras partículas instantaneamente, qualquer distância, completamente independentes do tempo e do espaço. Isso muda tudo. Significa que cada momento da sua vida, incluindo este que você está vivendo agora, não é um ponto aleatório em uma linha do tempo. É uma convergência perfeitamente orquestrada de energia e informação, respondendo à sua consciência. Quando você compreende isso, algo poderoso acontece. Você percebe que não existe momento errado, existe apenas o seu nível de prontidão para receber. E neste exato momento, algo extraordinário está acontecendo na sua vida. Talvez você ainda não consiga perceber com clareza, mas o universo tem trabalhado nos bastidores. Ele vem orquestrando eventos, encaixando peças e criando condições perfeitas que vão te levar exatamente para onde você precisa estar. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes, com pessoas que participaram dos nossos workshops, retiros avançados, claro, minha própria jornada. Agora, deixa eu te contar uma história real. Sarah, participante do nosso workshop avançado em Seattle, começou a ver a sequência numérica 11h11 em todos os lugares, em relógios, recibos, números de telefone. Era tão frequente que ela simplesmente não conseguia mais ignorar. Então, em um determinado dia, ela recebeu uma ligação exatamente às 11h11 da manhã. Era sobre uma vaga de emprego para a qual ela nunca se candidatou. E aqui está o mais incrível: essa posição se alinhava perfeitamente com as habilidades, a paixão e a visão que ela vinha mentalizando todos os dias durante suas meditações matinais. A empresa chegou até ela por meio de uma cadeia de eventos aparentemente aleatórios. Mas será que eram mesmo? Segundo as pesquisas mais recentes em física quântica, não existe nada de aleatório nisso. Cientistas descobriram que partículas separadas por enormes distâncias podem se influenciar mutuamente de forma instantânea, desafiando completamente o que conhecíamos sobre tempo e espaço. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento quântico, e ele nos mostra algo profundo. Tudo está conectado, de maneiras que só agora estamos começando a entender. Quando você começa a observar os padrões e se torna consciente, percebe que o timing não é uma questão de sorte, é uma questão de ressonância. É sua energia vibrando na mesma frequência daquilo que você está chamando para a sua realidade. O universo, ele não erra no timing. Ele é preciso, intencional e, o mais importante, está trabalhando para você neste exato momento. Agora, aqui é onde tudo fica ainda mais fascinante. Cada pensamento que você tem envia um sinal para esse campo quântico. É como jogar uma pedra em um lago. As ondas se espalham e afetam tudo ao redor. A ciência já provou, sua consciência, sua atenção e percepção alteram o comportamento das partículas em níveis microscópicos. Pense nisso por um instante. Seus pensamentos não são apenas ideias soltas flutuando em sua mente. Eles são padrões reais de energia que interagem com o campo ao seu redor. Então, quando você acorda todos os dias pensando nos mesmos problemas, revivendo o passado ou se preocupando com o futuro, você está literalmente ensinando o campo quântico a te dar mais do mesmo. Você continua conectado ao seu antigo eu, à antiga vida, aos velhos padrões. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Aos 35 anos, 95% do que você é formado por hábitos, emoções, crenças e atitudes que foram memorizadas com base no seu passado. Você está, basicamente, no piloto automático, criando a mesma realidade repetidamente. Mas aqui entra a mágica. Você pode mudar esse padrão. Deixe-me simplificar. Seu cérebro não sabe a diferença entre o que está acontecendo no mundo externo e o que você está imaginando intensamente no seu mundo interno. É exatamente por isso que atletas olímpicos conseguem melhorar seu desempenho apenas ensaiando mentalmente o esporte. Eles estão reprogramando seus cérebros, sem nem sair do lugar. E o mesmo vale para a sua vida. Quando você escolhe conscientemente seus pensamentos e cria estados emocionais de forma intencional, você deixa de ser refém da sua programação antiga. Você está dizendo ao campo quântico: este é o meu novo eu, e o campo precisa responder. Porque isso é uma lei científica, tão real quanto a gravidade. Já vi isso acontecer. Pessoas comuns, como você, transformando completamente suas vidas com esses princípios. Te conto o caso de um empresário que veio aos nossos workshops. Ele estava preso num ciclo de estresse e ansiedade há mais de 20 anos. Todos os dias, acordava sentindo-se sobrecarregado, mas,
quando aprendeu a se libertar da antiga programação, quando começou a programar sua mente com novos pensamentos e emoções antes mesmo de sair da cama, tudo começou a mudar. E com você, também pode ser assim. Em apenas 3 meses, oportunidades começaram a surgir na vida dele, oportunidades que ele jamais teria planejado, mesmo que tentasse. A chave está em compreender que seus pensamentos não estão confinados à sua mente. E são, na verdade, sinais que se expandem para o campo quântico, traindo ou repelindo possibilidades, conforme a frequência que você emite. Quando você muda seus pensamentos, está literalmente mudando a assinatura eletromagnética que transmite ao universo. E aqui está a parte mais bonita: o universo precisa corresponder a esse novo sinal. Isso não é pessoal, é física. Agora, preste atenção nisto: o corpo foi projetado para funcionar em perfeita sincronia. Coração, seu cérebro, todo o seu sistema nervoso trabalham juntos como uma orquestra. E quando essa harmonia acontece, é aí que a mágica do tempo perfeito se manifesta. Deixe-me compartilhar algo extraordinário sobre o seu coração. Cientistas do Instituto HeartMath comprovaram que o coração tem seu próprio cérebro, com cerca de 400 mil células neurais. Ele não serve apenas para bombear sangue. O coração envia sinais, processa informações e se comunica diretamente com o cérebro. Quando você está em um estado de estresse ou medo, o ritmo do seu coração se torna caótico, como um sinal de rádio desregulado. Mas, quando você se encontra em um estado de gratidão, amor ou apreciação, o coração gera um padrão coerente e harmonioso, como uma transmissão clara, enviada diretamente ao universo. E o que acontece no seu cérebro quando tudo parece se alinhar no momento certo? As ondas cerebrais saem do estado beta, agitado e analítico, e entram nas ondas alfa, um estado mais receptivo, mais atento às oportunidades. É como sintonizar o rádio na frequência exata para captar a estação que você deseja ouvir. Lembro-me de trabalhar com uma professora em nosso workshop avançado. Ela vinha tentando manifestar uma nova oportunidade há anos. Nada acontecia. Quando medimos os ritmos do coração dela, estavam completamente desordenados. Ela estava literalmente transmitindo caos para o campo. Depois que aprendeu a criar coerência cardíaca, usando nossas técnicas, tudo começou a mudar. Em poucas semanas, ela recebeu 3 ofertas de emprego, cada uma melhor que a anterior. O momento foi perfeito, porque sua biologia finalmente estava em harmonia com aquilo que ela desejava criar. Seu corpo emite um campo eletromagnético que se estende por metros além da sua forma física. Cientistas conseguem medir esse campo com equipamentos sensíveis. Pense nisso: você não está limitado à sua pele. Você está transmitindo energia para o ambiente o tempo todo. Quando seu coração e seu cérebro entram em coerência, esse campo se torna mais organizado, mais poderoso. Como passar de um Wi-Fi fraco para um sinal forte e estável. Por isso, o momento certo para as oportunidades não depende apenas de sorte. Depende da sua biologia. Quando seu corpo está nesse estado coerente, você se torna mais sensível aos sinais sutis ao seu redor. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Sua intuição se aguça. Você está literalmente se preparando, biologicamente, para reconhecer e receber aquilo que tem pedido. Por isso que algumas pessoas parecem sempre estar no lugar certo, na hora certa. Não é sorte, elas treinaram sua biologia para ser receptiva. Coração e cérebro trabalham juntos, criando um sinal claro, capaz de atrair eventos sincrônicos, assim como um ímã atrai limalha de ferro. Agora, aqui vai algo que poucas pessoas sabem. O cérebro funciona como um disco, tocando as mesmas músicas todos os dias. Você acorda, escova os dentes com a mesma mão, segue a mesma rotina, sente as mesmas emoções, tem os mesmos pensamentos. O cérebro adora isso, é eficiente, familiar, seguro. Mas há um problema: isso também o mantém preso ao passado. Vamos falar de ciência. Cada vez que você pensa, sente ou age, suas células cerebrais se conectam em padrões específicos. Quanto mais você repete esses padrões, mais fortes essas conexões se tornam. É como caminhar por um campo de grama alta. Quanto mais você percorre o mesmo caminho, mais marcada a trilha fica. E aqui está o ponto-chave: somos, na verdade, viciados em nossas emoções. Quando você se sente estressado, seu corpo libera hormônios do estresse. Quando você se sente irritado, um coquetel diferente de substâncias químicas entra em ação. Suas células possuem receptores para essas substâncias e começam a desejá-las, assim como alguém pode ansiar por café ou açúcar. Por isso que tantas pessoas continuam recriando as mesmas situações em suas vidas,
elas estão, na verdade, viciadas nos estados emocionais que essas situações provocam. Trabalho com uma mulher que sempre se envolvia com parceiros indisponíveis. Por mais que quisesse mudar esse padrão, ele se repetia, como um ciclo sem fim. Por quê? Porque ela era viciada na montanha-russa emocional que esses relacionamentos proporcionavam. Seu cérebro havia sido programado para buscar experiências que ativassem as químicas familiares da saudade, do drama e, inevitavelmente, da decepção amorosa. Então, como nos libertamos dessa programação? O primeiro passo é tomar consciência dos seus padrões. Comece a observar seus pensamentos e emoções automáticos. Quando eles surgem, o que os desencadeia? Essa simples consciência já começa a enfraquecer os caminhos neurais antigos e pode trazer você de volta a um estado de confiança. O segundo passo é interromper o padrão. No exato momento em que perceber que está caindo em um antigo padrão emocional ou mental, respire fundo. Essa pausa interrompe a programação automática. É como apertar o botão de pausa naquele disco velho que insiste em tocar as mesmas faixas. E agora vem a parte mais importante. Você precisa instalar um novo programa. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Todas as manhãs, antes de começar o dia, reserve alguns minutos para ensaiar mentalmente como será ser a pessoa que você deseja se tornar. Sinta as emoções de já ter o que deseja. Visualize, clareza, imagens mentais dessa nova realidade, até que seu cérebro e seu corpo comecem a acreditar que aquilo já aconteceu. Isso não é apenas pensamento positivo, é reprogramação neuroquímica. Quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, começa a construir novos caminhos neurais. Como abrir uma nova trilha em um campo de grama alta. No começo, esse novo caminho pode parecer frágil, mas, com repetição diária, ele se fortalece, enquanto os caminhos antigos começam a desaparecer. Em nossos workshops, já vi pessoas transformarem completamente suas personalidades em questão de dias, aplicando esses princípios. Um homem que convivia com ansiedade crônica há mais de 30 anos aprendeu a criar caminhos neurais de calma e autoconfiança. Em poucas semanas, sua família mal o reconhecia, não porque ele estivesse apenas agindo diferente, mas porque ele literalmente reprogramou seu cérebro para ser uma nova versão de si mesmo. Lembre-se, sua programação passada não define o seu destino. Ela é apenas um conjunto de caminhos neurais repetidos, e você tem o poder de criar novos. Seu cérebro está mudando agora mesmo. Só de entender isso, você já começa a se libertar desses padrões antigos, simplesmente por se tornar consciente deles. A física quântica moderna está nos mostrando algo que as tradições espirituais antigas já sabiam há milênios. Tudo no universo está conectado por meio de um campo invisível de informação. Quando você entende isso, começa a perceber que as sincronicidades não são apenas coincidências felizes. Elas são vislumbres da verdadeira natureza da realidade no nível quântico. A ciência já comprovou, quando duas partículas interagem, elas se entrelaçam. A partir desse momento, tudo o que acontece com uma afeta imediatamente a outra. Não importa a distância entre elas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Aqui está o mais surpreendente: isso não acontece apenas com partículas. Seus pensamentos também fazem parte desse campo. Tensões. Sua própria consciência está entrelaçada com o mundo ao seu redor. Em nossos workshops, documentamos inúmeros casos de sincronicidade que desafiam a probabilidade tradicional. Havia uma artista que vinha visualizando uma oportunidade específica há 3 meses. Certa manhã, ela recebeu 3 ligações telefônicas distintas de pessoas com quem não falava há anos, todas conectando-a exatamente ao que ela estava focando. A probabilidade matemática de isso acontecer por acaso é tão pequena que é praticamente impossível. Mas não se trata apenas de ter pensamentos positivos. O campo responde à qualidade da energia que você está transmitindo. Pense assim: sua consciência é como um diapasão. Quando você vibra em uma determinada frequência por meio de seus pensamentos e emoções, você faz com que outros diapasões no campo vibrem na mesma frequência. Isso se chama ressonância e é um princípio fundamental da física. Pesquisas mostram que seu cérebro pode processar 11 milhões de bits de informação por segundo, mas você só tem consciência de cerca de 40 bits. Então, quando ocorrem sincronicidades, você está, na verdade, captando informações que sempre estiveram presentes no campo,
você apenas ajustou sua consciência para percebê-las. Lembro-me de trabalhar com um cientista que era muito cético em relação a tudo isso. Ele manteve registros detalhados de eventos de sua vida por 6 meses enquanto praticava nossas técnicas. O que ele descobriu o chocou. O número de coincidências significativas em sua vida aumentou em mais de 300% quando ele manteve um estado coerente de coração-cérebro. Isso não era uma ilusão, eram dados mensuráveis. Entender a sincronicidade não significa acreditar em mágica. Significa entender que consciência e matéria não são coisas separadas, são aspectos diferentes do mesmo campo. Quando você muda seu estado interno, você literalmente muda a forma como esse campo organiza a realidade ao seu redor. Isto não é filosofia, é física. É aqui que tudo o que falamos se une de forma prática. Quando você se senta para meditar, não está apenas relaxando. Você está literalmente mudando suas ondas cerebrais para acessar diferentes níveis de consciência. Seu cérebro passa de altas ondas beta de estresse e excesso de pensamentos para ondas alfa, onde você se torna mais receptivo a novas possibilidades. Deixe-me compartilhar o que acontece no seu cérebro durante a meditação adequada. Primeiro, suas ondas cerebrais diminuem de beta para alfa. É aí que a tagarelice mental começa a se acalmar. Então, à medida que você se aprofunda, entra no estado teta. É aí que você pode reprogramar sua mente subconsciente. Alguns de nossos alunos avançados chegam a atingir ondas delta enquanto permanecem conscientes. É quando eles relatam as experiências mais profundas de conexão com o campo quântico. Há um padrão respiratório específico que usamos em nossas meditações. Você respira na área do coração enquanto se concentra em sentimentos de apreciação ou gratidão. Isso não é apenas algo agradável de se fazer. Na verdade, cria uma coerência mensurável entre os ritmos cardíaco e cerebral. Quando esses dois órgãos se sincronizam, seu corpo produz substâncias químicas que elevam sua energia e consciência. Uma de nossas alunas, uma mãe ocupada de 3 filhos, começou com apenas 20 minutos de meditação todas as manhãs. Em poucas semanas, ela percebeu algo extraordinário. Não só estava lidando com o caos diário com mais elegância, como as oportunidades começaram a surgir no momento perfeito. Seus centros de energia, o que algumas tradições chamam de chakras, estavam sendo ativados, tornando-a mais sensível às informações da área. O segredo é a consistência. Você não pode meditar uma vez e esperar que sua vida se transforme, como ir à academia. Você precisa treinar seu cérebro para sustentar esses estados elevados. Comece concentrando-se na respiração, depois adicione coerência cardíaca e, em seguida, comece a ativar cada centro energético do seu corpo, base da coluna até o topo da cabeça. Quando você faz isso regularmente, algo extraordinário acontece. Seu sistema nervoso começa a se atualizar. Você começa a operar em uma frequência mais alta. As pessoas ao seu redor podem notar que você parece diferente, mais magnético. Isso porque você está literalmente transmitindo uma assinatura eletromagnética diferente para o campo. A parte mais poderosa da meditação não é o que acontece enquanto você está sentado com os olhos fechados. É o que acontece quando você abre os olhos e absorve esse estado elevado no seu dia. Você não pensa mais da mesma maneira, não sente mais as mesmas emoções. Você está, na verdade, vivendo a vida como uma pessoa diferente, e é aí que as sincronicidades começam a se multiplicar. Eis o segredo que a maioria das pessoas ignora. Seu cérebro não consegue diferenciar uma experiência real de uma que você está imaginando vividamente. Esta é a chave para criar sua nova realidade. Em vez de esperar que algo aconteça para sentir de uma certa maneira, você cria a sensação primeiro. Isso é o que chamo de programação da memória futura. Então pense nisso, todas as manhãs, ao acordar, antes de verificar o celular ou começar o dia. Reserve um tempo para ensaiar o seu futuro. Não apenas pense nisso, mas entre de fato nisso com todos os seus sentidos. Como é a aparência, a sensação, o som e o cheiro. Seu corpo deve responder como se estivesse acontecendo agora. Isso não é devaneio, é programação neurológica. Trabalhei com um atleta que usou essa técnica para superar uma lesão que ameaçava sua carreira. Em vez de se concentrar em suas limitações atuais, ele passava um tempo todos os dias sentindo as sensações de um desempenho perfeito. Ele programou seu cérebro com tantos detalhes que seus músculos se contraíam durante essas sessões. 8 meses depois, ele não só se recuperou, como teve um desempenho melhor do que nunca. A chave é a intensidade emocional. Combinar intenção clara com emoção elevada, você envia um sinal mais forte para o campo quântico. A maioria das pessoas espera que algo bom aconteça para se sentir bem, mas esse é o modelo antigo. No novo modelo, você cria o sentimento antes da experiência, você vive o resultado final. Isso não é fingir,
é treinar seu sistema nervoso para esperar uma nova realidade. Cada vez que você faz isso, você está estabelecendo novos rastros neurológicos. Você está programando seu sistema nervoso autônomo para corresponder a uma possibilidade futura. Em vez de uma memória passada, quando você faz isso consistentemente, seu corpo começa a acreditar que o evento futuro já aconteceu. A parte mais poderosa acontece quando você se levanta da meditação. Você mantém aquele estado interior, caminha, fala e toma decisões como se já fosse a pessoa em quem está se transformando. Isso não é fingimento, é viver a partir de um novo nível de consciência. É nesse momento que o campo quântico começa a reorganizar eventos, pessoas e circunstâncias para refletir a sua nova assinatura energética. O momento presente é onde todas as possibilidades existem. Agora mesmo, neste exato instante, todos os futuros potenciais estão disponíveis para você, exatamente aqui, no que os físicos quânticos chamam de campo de infinitas possibilidades. A maioria das pessoas não percebe o poder do agora, porque está aprisionada em pensamentos do passado ou se perdendo em preocupações sobre o futuro. No agora que reside o verdadeiro poder de transformação. Quando você aprende a acessar o campo unificado por meio da presença, o tempo se torna muito mais flexível do que você jamais imaginou. Isso não é apenas teoria, já presenciamos isso acontecer inúmeras vezes em nossos workshops. Lembro-me de uma mulher que vinha tentando resolver um problema empresarial complexo havia meses. Em um único momento de presença absoluta, quando finalmente abandonou a mente analítica e mergulhou em um estado de pura consciência, a solução simplesmente apareceu. O que antes levaria semanas, talvez meses, desmoronou em segundos, em um único instante de clareza. O campo quântico não obedece às regras convencionais de tempo e espaço. Dentro dele, tudo acontece simultaneamente. Seu futuro não é algo distante, algo que você precisa perseguir, uma possibilidade que já existe agora, apenas esperando ser sintonizada pela sua consciência. Ao acessar um estado profundo de presença, você sai da linha do tempo linear. Você entra no que chamamos de eterno agora, onde todas as possibilidades coexistem. Imagine sua consciência como uma antena de televisão, capaz de sintonizar diferentes canais da realidade. A maioria das pessoas mantém a antena travada no mesmo canal, sua programação passada. Mas, ao mergulhar plenamente no momento presente, você ganha acesso a qualquer canal, a qualquer possibilidade. E isso não é mera filosofia, respaldado pelas descobertas mais recentes da mecânica quântica sobre o tempo e a consciência. O segredo está em sustentar esse estado de presença durante o dia. Não se trata de meditar por horas a fio, mas de levar essa mesma qualidade de consciência para cada momento da sua vida. Quando você faz isso, começa a perceber a realidade se organizando em torno do seu estado de ser. O tempo flui de forma diferente. Sincronicidades aumentam. As oportunidades certas aparecem exatamente quando você precisa delas. Quando você opera nesses níveis mais elevados de consciência, o universo começa a lhe enviar feedback constante. É como se você estivesse conversando diretamente com a própria vida. Mas, para isso, é preciso aprender a interpretar os sinais, essa linguagem energética universal que se manifesta em padrões e coincidências. Talvez você note números se repetindo, palavras chamando sua atenção ou encontros aparentemente aleatórios com pessoas certas no momento exato. Nada disso é acaso. Tudo isso é o campo mostrando que você está alinhado com aquilo que está criando. Lembro de uma musicista que participou de um workshop avançado. Ela começou a notar borboletas em todos os lugares, no estômago, em imagens, em músicas, até mesmo em conversas aleatórias. Poderia ter ignorado como coincidência, mas reconheceu esses sinais como confirmações de que estava em um processo de transformação, assim como a borboleta. Esse é o segredo, aprender a confiar na sua intuição. Intuição não é mágica. O seu sistema nervoso captando informações diretamente do campo quântico. Quando você tem aquela sensação de saber sem saber como, é o seu corpo acessando algo que sua mente consciente ainda não processou. O universo sempre responde à sua visão, não apenas ao que você faz, mas, sobretudo, a quem você está sendo. Quando seus pensamentos, ações e ações estão em coerência, o feedback do campo se torna claro. Portas se abrem, as pessoas certas surgem, os recursos aparecem. É o chamado timing divino, não baseado no relógio, mas na frequência da sua energia alinhada com a realidade que deseja manifestar. Tudo isso já está acontecendo na sua vida agora mesmo. Seus pensamentos estão emitindo sinais. Seu coração está transmitindo vibrações. Sua consciência está interagindo, neste exato instante, com o campo quântico. A pergunta que fica é: você está fazendo isso de forma automática ou intencional? Você não precisa esperar pelo momento perfeito, de mais informação, mais preparação ou mais tempo.
Você pode começar agora, neste momento. Comece com a sua meditação matinal. Estabeleça aquele estado de coerência entre mente e coração. Programe o seu corpo com as emoções do seu futuro antes mesmo de tocar os pés no chão. Lembre-se, seus velhos padrões são apenas circuitos neurais esperando para serem reconectados. Os vícios emocionais são reações químicas que podem, devem, ser transformadas. Cada vez que você escolhe um novo pensamento, uma nova emoção, uma nova ação, você está literalmente esculpindo novas conexões cerebrais. O campo de infinitas possibilidades não responde a quem você foi ontem, nem a quem você será amanhã. Ele responde a quem você está sendo agora. Quando você entende isso, quando realmente vive isso, o tempo se torna perfeito, porque você se alinha ao fluxo da criação. Então, que este seja o seu momento. Este seja o momento em que você para de esperar e começa a criar. Que esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela chegou exatamente na hora certa, quando você estava pronto para se tornar mais do que jamais foi. O universo não está acontecendo com você. Ele está respondendo a você. Agora é a hora de se entregar. Um novo sinal está chamando. É hora de respirar fundo e dar à sua vida a sensação de estar sendo vivida. Se isso tocou algo dentro de você, escreva nos comentários e compartilhe com seus amigos. E se não for inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações.